Nós temos essa capacidade. O nosso problema, irmãos, é que nós não pregamos o Evangelho. E aí, como? Essa é a interrogação, e ao mesmo tempo o Padre Vieira responde. Qual é o problema? O problema não é a semente, a mensagem é a mesma. O problema não é o terreno, o coração são os mesmos. O problema é o semeador. O problema está no semeador. E antes que você ache que o semeador é o pastor, eu quero lhe dizer que não é só o pastor. Todos nós somos semeadores. A minha parte, eu respondo diante de Deus. Mas a sua parte, eu não posso responder por você. Clama. A voz clama. Mas tem algo que me chama a atenção. Não apenas nesse texto, mas discorrendo em outras partes, né, da Bíblia. Esse texto especificamente, ele, ao mesmo tempo que ele diz, né, diz a voz, clama, alguém pergunta o que é de clamar. E aí ele entra, de certa forma, no conteúdo. Eu disse que nós precisamos pregar, mas o que é que nós precisamos pregar, irmãos? O apóstolo Paulo diz o que nós precisamos pregar lá no texto de 1 Coríntios. Ele diz que ele prega simplesmente e tão somente. Versículo 23 do capítulo 1. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Para um pouquinho para refletir e pensar comigo. Não seria melhor pregar sobre o nascimento? Parece que seria mais bonito. Os anjos tocando. Não tem os álbuns de Natal, né? As músicas envolvidas. Interessante, hoje nós estudamos aqui pela manhã, estamos aí no nosso estudo sobre música, né? Nós falamos um pouco sobre música no Novo Testamento e a música está presente no nascimento de Cristo e vai estar presente na volta de Cristo. Quando a última trombeta ressoar, tocar. Mas a música não está presente na crucificação. Seria melhor pregar o nascimento? Por que a cruz? Não seria talvez mais interessante pregar a ressurreição? É a vitória sobre a morte. A ascensão. Eu, obviamente, não estava lá, mas eu imagino. Penso, vislumbro que deve ter sido um momento assim, de um privilégio para quem pôde ver o momento em que o Senhor Jesus é assunto aos céus, que de fato impressiona. Eu não estou dizendo que nós não possamos pregar sobre tudo isso, mas eu quero destacar que Paulo diz assim, ele prega Cristo crucificado. Ele aponta para onde, irmãos? Ele aponta para a cruz. E aí eu volto a pensar naquilo que nós falamos no domingo passado. Os irmãos lembram que eu disse que é na cruz que a ira de Deus se revela, se mostra na humanidade de forma mais intensa e mais plena. Os irmãos lembram disso? Lembram que eu fiz menção à palavra, que era uma das últimas palavras de Cristo, quando ele diz, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, que a expressão cálice geralmente está associada à ira de Deus. Lembra, irmãos, que eu disse que Sodoma e Gomorra provou de uma gota da ira de Deus? Lembra que eu disse que o Egito lá, quando da libertação, provou uma gota, talvez, da ira de Deus? Lembra que eu disse que os povos pagãos, nas mais variadas circunstâncias, provaram uma gota da ira de Deus? O dilúvio que destruiu, podemos botar a terra completa, quase toda, a humanidade praticamente dizimada, acrescenta mais uma gota. Talvez 2 ou 3 gotas da ira de Deus. Mas na cruz, o Senhor Jesus tomou o cálice da ira de Deus. Não existe momento onde a ira de Deus se revelou de forma mais intensa. Mas sabe o que é maravilhoso? E esse é o foco do texto. E essa é a maravilhosa graça do Evangelho. É que não existe também um outro lugar da Bíblia em que o amor de Deus tenha se revelado de forma tão intensa. Amém. É na cruz de Cristo que nós temos a vitória.
É na cruz de Cristo que nós somos justificados. É na cruz de Cristo que nós, descritos aqui no livro do profeta Isaías, como nada ou quase nada, porque o que é que nós somos, diz o texto, a partir aí do verso 6, já na segunda parte, não é? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Qual é a nossa glória? A nossa glória é passageira, a nossa glória é momentânea, não é? Verso 7, seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o que é que nós somos? Nós somos comparados à erva, àquela planta que tem um momento, né, de apogeu, de beleza, mas que depois se esvai. Eu pergunto, será que essa não é a realidade da nossa vida, irmão? Nascemos lá pequenininho, necessitando de cuidados, e nós vamos crescendo e atingimos o apogeu da beleza, adolescência, primeiros anos da juventude. Lembra dessa época? Quem não é mais dessa época? Como a gente era mais bonito, como a gente era mais arrumado, mais aprumado, mais ajeitado. Eu não quero dizer mais magro não, mais ajeitado de modo geral. Lembra? Nós chamamos essa época como a flor da idade. É a planta, é a erva, que tem a sementinha, que vai crescendo, que vai sendo nutrida. Aí ela chega no momento do apogeu. Mas como a flor, como a erva, nós também temos um momento de decréscimo. Essa é a parte mais triste, não é? Aí, minha mãe é que usa essa expressão, né? A gente começa a encriquilhar. Conhece essa expressão? Não? Expressão bem do Nordeste aqui. Aí começa já, né, a encurvar. Se você quiser as explicações científicas, procure, estude. O que eu sei é o seguinte, que a gente vai aqui, ó, subindo, beleza, plenitude, flor da idade. Depois, aí é só descendo. Aí é canseira, aí é enfado, aí é dor, aí é visão que não enxerga mais como enxergava antes, aí é audição que não escuta mais. Aí você lembra de Eclesiastes. Eclesiastes vai descrever de forma fantástica, não é? Em algumas realidades até os dentes caem. Só para você ter noção da fraqueza. Quem é o ser humano, irmãos? Quem somos nós? Nós somos isso, como a Eva. A flor da Eva lá. Temos o nosso momento de apogeu, temos, beleza, mas quanto dura isso? Quanto tempo esse apogeu dura? É por isso que, na sua sabedoria, a palavra de Deus nos manda aproveitar o tempo do apogeu. Não é? Agora aproveita sabendo que Deus vai pedir conta, mas aproveita. Dentro daquilo, obviamente, do ponto de vista ético, que é possível aproveitar. Então, jogue todo o futebol que você quer jogar, algo que não é pecado, obviamente. Eu não falar daquilo que a gente não pode fazer. Os irmãos aqui que gostavam de jogar bola, vocês lembram o último dia que vocês jogaram? Você já parou a pensar que teve uma última vez que a gente jogou bola e que a gente não lembra? Qual foi o último dia que você jogou uma bola? E que provavelmente você nunca mais vai jogar. É triste para quem gosta de jogar bola. Você vai ter que se contentar com um controlezinho se você quiser ter alguma relação com um jogo de futebol sentado no sofá jogando a FIFA, como é o nome do outro lá? O PES, né? Um negócio assim. FIFA e PES, né? Os dois aí mais clássicos. É porque eu não entendo muito, eu não jogo. Mas você vai se contentar com isso. Você não vai. Eu consigo lembrar da última vez que eu joguei bola. Eu consigo porque não foi um momento agradável para mim. Chegando na sétima igreja. Ali no Estela Maris tinha uns campos society. Hoje fizeram a galeria. E os meninos marcaram um jogo lá. Né? E eu empolgado, né? Chegando e tal, fui lá jogar. Acho que eu não joguei 5 minutos. Dei um chute, fui para o médico. Cartelinha de Tandrilax, alguma coisa assim, não lembro. De analgésico, tudo travado. Né? Mas só para deixar registrado
Fiz o gol. Então assim, eu encerrei a carreira. Eu encerrei a carreira fazendo um gol. Gol feito nada, mas saiu o gol. Né? Então mas a maioria dos irmãos, lembra da última vez que você fez aquela atividade física que você... Veja, vamos lá, vamos compreender o texto bíblico. Qual é a perspectiva apresentada? A perspectiva apresentada é que nós não somos absolutamente nada. Então a cruz de Cristo, irmãos, apesar de ser um momento onde a ira de Deus se revela de uma forma extremamente intensa, a cruz de Cristo é um momento em que a Deus também, o amor de Deus se revela a nós de uma forma muito intensa, porque nós não somos absolutamente nada, nós somos vasos na mão do oleiro, nós somos criatura, nós somos como a erva. Hoje nós estamos bem, amanhã nós não estaremos bem, nós somos pecadores, a nossa natureza é caída, mas apesar daquilo que somos, Deus nos amou e Cristo morreu por nós. Glória a Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Apesar de você ser quem é, apesar de eu ser quem eu sou, na cruz Cristo morreu por mim, o Verbo de Deus se fez carne, habitou entre nós, morreu por nós, e louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O amor de Deus revelado a nós, o Deus que se entregou, o Deus que na cruz revela todo o seu amor. E aí, irmãos, quando nós pregamos a cruz de Cristo, nós estamos pregando a mensagem da graça. Quando nós pregamos a cruz de Cristo, nós estamos pregando a mensagem do amor. Quando nós pregamos a cruz de Cristo, nós estamos pregando a mensagem da esperança. Existe esperança porque Cristo morreu por nós. Nós precisamos pregar. Mas o que nós precisamos pregar? Nós precisamos pregar a cruz de Cristo. Nós precisamos pregar o Cristo crucificado, o Cristo que deu a sua vida por nós, aquele que se entregou, porque na cruz de Cristo, através da cruz de Cristo, pela cruz de Cristo, nós podemos ter hoje a certeza, a convicção de que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Cristo. Nada, irmãos. Fome, tristeza, angústias, as mais intensas. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Você não quer dizer isso para a pessoa que está trabalhando com você? Você acha que essa mensagem não deve ser pregada para o seu parente, para o seu familiar, para o seu primo, para a sua tia, seja lá quem for? Você acha que aquela pessoa que está, às vezes, andando na rua ou em outras circunstâncias, não merece ouvir essa palavra? Merece, irmãos. Se nós um dia fomos alcançados por essa palavra, porque alguém pregou para nós, nós precisamos também pregar essa palavra. O que vai acontecer é com Deus, mas nós precisamos pregar o Evangelho. A igreja só cresce pregando o Evangelho. A igreja só aumenta pregando o Evangelho. Não existem estratégias elaboradas. A estratégia de Deus para mim e para você, para fazer com que a igreja cresça, é simples. Pregue a palavra, pregue o Evangelho, pregue a Cristo crucificado. Quanto mais pregarmos a Cristo crucificado, mais pessoas serão transformadas pela mensagem do Evangelho. É isso que nos falta. Pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo. E aí o texto então fala da pregação, da necessidade da pregação. O texto vai falar da mensagem. E obviamente eu me apoio aqui, e me apoiei aqui em 1 Coríntios, a mensagem da cruz. E o texto vai falar daqueles que ouvem. Aqueles que vão receber essa mensagem, somos nós, pecadores. Todos os homens, sem distinção. Todos pecaram, irmãos. Todos caíram, irmãos. Todos precisam ouvir a palavra do Evangelho. Aqueles que estão dentro das penitenciárias precisam pregar, precisam ouvir a pregação do Evangelho. Aqueles que estão nos palácios precisam ouvir a pregação do Evangelho. Porque não existe outra forma de irmos a Deus. Não existe outra forma de termos a salvação assegurada, se não for através da mensagem do Evangelho.
eu finalizo a minha fala nessa noite, conclamando você a pregar o Evangelho. Porque o mundo jaz no maligno, o mundo vive num deserto. E nós precisamos de prestar atenção, como diz aí o verso 11, prestando atenção no verso 11, como ele diz, nós precisamos de um pastor. Quando eu leio e li e estudei esse verso 11, que diz assim, o texto também mostra muita glória de Deus envolvida no processo da salvação. Aí o verso 11 diz assim, como pastor apacentará o seu rebanho, entre seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Esse é o nosso Deus. Eu olho para esse texto, eu penso no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo. Porque o Senhor é o meu pastor. Ele cuida de nós. Às vezes, irmãos, nós precisamos de sombra. Nós precisamos de alento. Ele nos conduz a pastos verdejantes. Ele nos conduz a águas tranquilas. Eu vi esses dias alguém postando uma foto da praia, parecendo as praias aqui, né? Dessa região de Alagoas, a parte ali do Mandarés, essa parte aqui de Pernambuco, né? Dos corais, que são águas calmas, mais mornas, né? E tranquilas. Às vezes a gente passa aqui na praia, só de longe, você já vê aquele mar sereno, tranquilo. Olhar para aquela água tranquila traz o quê? Tranquilidade ao nosso coração. O pastor, ele faz isso com a gente. Ele leva-nos às águas tranquilas. E as águas tranquilas trazem tranquilidade ao nosso coração. Você está precisando? Nós estamos precisando? Tenho dúvida que estamos. O Evangelho precisa ser pregado. Porque vidas precisam ser transformadas. Porque nós precisamos de um pastor que cuide de nós, que nos apacente. E esse pastor é o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Vamos cantar, vamos ficar em pé. Enquanto nós cantamos, irmãos, esta última canção, quem trouxe o seu dízimo